Bom, pessoal, maravilha, maravilha. Nós estamos aqui de volta. Voltamos aqui com a nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos à transmissão aqui, a essa live aqui no canal do Saraiva Jur. E eu vou convidar o professor Tarcísio Teixeira, autor nosso da obra Direito Digital e Processo Eletrônico. Deixem-me encontrar aqui o professor para que a gente possa iniciar aqui essa nossa live, esse nosso bate-papo, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos dessa lei no nosso ordenamento jurídico. Então vamos encontrar aqui o professor. Professor, deixe-me ver. Não encontro o professor. Que coisa mais estranha, nunca aconteceu isso. Não vejo o professor. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Professor, consegue... Ah, aqui, professor. Professor, que honra. Deixe-me convidá-lo aqui para o nosso bate-papo. Então, já fiz aqui uma pequena introdução do assunto que nós abordaremos nessa nossa live. Aqui está a solicitação. Olá, professor, tudo bem? Está me ouvindo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem, Daniel? Estou lhe ouvindo bem. Boa tarde a todos. Que maravilha. Então, deixe-me dar as boas-vindas, né? Professor, seja muito bem-vindo ao canal, ao Instagram aqui da Saraiva Jur. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. E hoje nós vamos falar um pouquinho da sua obra, que é lançamento aqui no nosso selo jurídico, e também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para a gente começar, eu gostaria que o professor se apresentasse para todos que nos assistem agora. Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde mais uma vez, Daniel. Obrigado pela apresentação. Então, eu sou o Tarcísio Teixeira, eu sou advogado, professor, tenho mestrado e doutorado na área de Direito Empresarial, tenho alguns livros publicados, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o direito digital e processo eletrônico. Então, eu devolvo a palavra para você e a gente pode começar, então, o nosso bate-papo. Maravilha. Então, pessoal, o nosso bate-papo, o professor já deu a deixa do assunto que nós vamos tratar aqui. E chame os seus amigos, mande o convite para eles e também todos aqueles seus amigos que são empreendedores, empresários, que têm alguma empresa que trabalha aí com clientes, porque o assunto hoje interessa para eles também. Então, começando, professor, vamos falar sobre a sua obra. Chegamos aqui na 5ª edição, professor. Qual é a principal diferença que nós temos da obra da 4ª edição para a 5ª edição, que é o nosso lançamento agora? Oi, Daniel. Acho que tem um cachorrinho aí querendo participar da live conosco. Você viu, professor? Esse cachorro... Não, mas é normal, é tranquilo. No tempo da pandemia... No tempo da pandemia, os dogs, eles estão querendo participar online com todo mundo. É tranquilo, viu? Ô, mãe, esconde o cachorro, por favor, mãe. Ele tá participando. Só falta ela querer colocar uma coberta em cima da sua cabeça. Então, nossa. Acho que não, né? Ela não vai confundi-lo com o cachorrinho, não. Não vai. Então, Daniel, é o seguinte, então, deixando de lado essas brincadeiras, então o nosso livro está chegando na 5ª edição, já chegou, já está pronto. Essa 5ª edição, ela ficou muito legal porque nós tivemos a oportunidade de incluir um capítulo inteiro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quais são as ferramentas que as empresas precisam para se adaptar? Além disso, nós incluímos novos meios de pagamento, né? Então, nós já tínhamos um capítulo sobre formas de pagamento. Então, com o desenvolvimento aí da tecnologia, cada vez mais surgem meios de pagamento novos. Então, nós fizemos essa inclusão. E, ao longo da obra, nós fomos, então, fazendo ajustes de acordo com a necessidade, com os temas que foram sendo alterados. E, sobretudo, naquela parte que envolve contratos, comércio eletrônico, nós tivemos que fazer ajustes, tendo em vista que a LGPD afeta diretamente essa temática. Maravilha. Sobre esses meios de pagamento, professor, eu ouvi falar que
o senhor comenta sobre Bitcoin na obra, é isso mesmo? Criptomoeda? Tem algum tema Sim, assim? sim, sim. Nós temos lá uma parte sobre criptomoedas, sobre bitcoins, enfim, é a tecnologia que está por trás disso, que é uma Uhum. temática também bem moderna. Então, pessoal, olha que livro atual, que temas importantes, né, que a obra traz. E aqui a gente já vai entrar nesse assunto, que é um assunto que tem bombado, principalmente agora em agosto, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Professor, para quem não conhece, né, o que é a LGPD e por que, que ela entrou no nosso ordenamento jurídico brasileiro, por que, que ela é importante. E tem pessoas até que comentam que o impacto dela será maior do que o do Código de Defesa do Consumidor quando foi promulgado. Não sei se isso confere. O que o senhor pode nos trazer aqui? Tá bom. Então, a LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados, que não deve ser confundida com GDPR. GDPR é a sigla para o Regulamento Europeu, que entrou em vigor em 2018. Lá é uma lei de 2016, que entrou em vigor em 2018. A nossa lei é de 2018, que está entrando em vigor agora, né? Então, essa lei, ela tinha uma previsão inicial de entrar em vigor em fevereiro de 2020, foi prorrogada para agosto e havia uma expectativa, por força da Covid, de uma prorrogação para 2020, só que essa prorrogação só aconteceu de 5% da lei, que é a parte das multas e sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, 95% da lei vai entrar em vigor agora, tá? E então é o assunto do momento, é de extrema relevância. Todas as empresas vão precisar se adaptar, mesmo aquelas que não vendem diretamente para consumidor final, pessoa física. Se a empresa tem um funcionário, ela vai ter que se adaptar, porque a lei protege dado pessoal em geral, como Uhum. dado de funcionário, colaboradores, prestadores, etc. E as instituições públicas também precisam se adaptar. Agora, a sua pergunta, se essa lei vai ter um alcance maior ou menor do que o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho minhas dúvidas. Por Uhum. quê? Porque eu acho que tem muitas pessoas comentando acerca da LGPD de uma forma terrorística, dizendo que a LGPD vai inviabilizar negócios, vai inviabilizar empresas. Eu não creio nisso. Eu Uhum. creio que a LGPD, ao contrário, ela pode ser vista como uma oportunidade de negócio para que as empresas, aproveitando do que a lei institui como regras, direitos e deveres, pode aproveitar isso como um diferencial competitivo perante os seus clientes e os seus concorrentes. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um marco na legislação, não só brasileira, mas no ordenamento jurídico do país como um todo, porque antes a gente, basicamente, no direito privado, a gente tinha direito civil e direito empresarial. E o Código de Defesa do Consumidor entrou aí no meio. Agora, proteção de dados não é uma coisa nova, é uma coisa nova para os aventureiros que estão chegando agora no mercado, que acham que proteção de dados começou agora com a LGPD. Proteção de dados é uma coisa de 40 anos, tá? É que nós não tínhamos uma lei específica no Brasil sobre proteção de dados. Então, nós tínhamos a proteção de dados tratada de forma esparsa em leis distintas, que não chegava até então um regime jurídico específico. Mas dados já tinha uma proteção, inclusive isso está previsto de forma, não com essa nomenclatura de dados, mas sob o rótulo de privacidade e intimidade na Constituição desde 1988, e antes disso no Código de Defesa do Consumidor, 1990, e assim vai. Tá? Entendi, que maravilha, muito bom. Aqui, professor, eu até esqueci de comentar, né, com todos que nos acompanhem, podem mandar perguntas, tá? As perguntas que vocês forem enviando aqui para a gente nos comentários, eu vou mapeando e vou perguntando para o professor, até para a gente gerar essa interação com vocês. A gente traz esse conteúdo justamente pensando em todos vocês que nos acompanham. E aqui eu já tenho uma pergunta engatilhada, que é sobre a questão da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, porque fica um pouco a confusão, né? Existem algumas sanções que estão vigentes, outras não. Como é que está funcionando a vigência dessa lei, professor? Ok. Então, a parte das penalidades administrativas, sobretudo a multa, né, que é a mais temida a princípio pelas empresas, essa só começa a valer em agosto de 2021. É uma pequena parte da lei. A grande parte da lei
ela tem uma divergência. Alguns compreendem que ela entrou em vigor na quinta-feira passada, na medida em que o Congresso não apreciou a medida provisória que prorrogava a LGPD para o ano que vem, e outros compreendem que a LGPD vai entrar em vigor nas próximas semanas, nos próximos 15 dias aproximadamente, quando o presidente da República ele vai sancionar ou vetar o projeto de lei que tratava da LGPD, mas não trata mais. Então a gente tem essa divergência, tá? Eu, particularmente, acho que, levado ao pé da letra e examinados os dispositivos que tratam da matéria à luz da Constituição Federal, eu acho que a LGPD já está em vigor desde quinta-feira passada, tá? Mas não é um entendimento consolidado, há divergência entre os juristas. Eu quero crer que a maior parte dos juristas vão compreender que a lei vai entrar em vigor depois que o presidente sancionar ou vetar o projeto de lei que não trata mais de LGPD, até por uma questão de segurança jurídica. Né? Porque alguns também vão poder compreender numa terceira via de que depois que o presidente da República sancionar ou vetar, a lei retroagiria no tempo para entrar em vigor no dia 16 de agosto, que é uma total insegurança jurídica. Né? Então, ou ela está em vigor desde quinta-feira passada, ou ela vai entrar em vigor nos próximos 15 dias. Ou seja, quem não se adaptou vai ter que se adaptar mais cedo ou mais tarde, e senão corre-se o risco de eventualmente ter contra si, contra a sua empresa, condenações civis, reclamações em PROCONs, reclamações na justiça, reclamações em redes sociais, que esse é o grande problema. As empresas estão com receios da multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se eu fosse empreendedor, eu não teria tanto receio da multa, eu teria receio da minha imagem sendo prejudicada por reclamações em redes sociais. Porque, infelizmente, se está percebendo que há um certo empoderamento das pessoas e a LGPD realmente garante muitos direitos às pessoas físicas, tá certo? Então, as pessoas, infelizmente, poderão ter comportamentos oportunísticos e querer pleitear indenizações, enfim, questões que não são necessariamente justas perante as empresas, e as empresas eventualmente terão que experimentar prejuízos amargos, mas esses prejuízos serão experimentados para as empresas que não se adaptarem, porque a lei é clara. Uma das formas da empresa excluir-se de responsabilidade é ela se adaptando ao que a legislação exige. Tá? Então, ou seja, embora a lei estabeleça deveres às empresas, a lei também reconhece que a empresa que fizer o compliance em proteção de dados e se mantiver atualizada conforme toda a sistemática de proteção de dados, isso pode ser, então, uma excludente de responsabilidade em favor da empresa. E a gente viu, professor, que atualmente o comércio eletrônico ele cresceu bastante. Essa questão do e-commerce entrou muito em voga por conta justamente da pandemia, da questão do isolamento social. Então, nós tivemos muitos e-commerces atuando, uma força muito grande desse mercado digital. E aí fica a pergunta, tendo em vista a lei de proteção de dados, como essas empresas elas devem se posicionar estrategicamente para poder observar tudo o que está previsto na lei. Elas precisam de um profissional para orientá-las durante esse processo? As empresas, em geral, elas têm duas possibilidades para se adaptar à LGPD. A primeira possibilidade é formar um time interno. Tá? Esse time interno necessariamente tem que ser multidisciplinar. Então, vai ter que ter gente do jurídico, do TI, do marketing, da parte de gestão, do RH, etc. E a segunda possibilidade é você contratar uma consultoria especializada, que ela já tem um time próprio especializado em LGPD, porque seu time interno muitas vezes vai ter que se formar, vai ter que se capacitar. Quando você contrata uma consultoria externa, essa consultoria já está jogando o jogo, então já conhece, já tem habilidade. Normalmente, então, o tempo para implementar, o custo para implementar com uma consultoria externa é menor. Então, essa consultoria externa, ela vem, faz um diagnóstico, ela vai fazer um mapeamento de dados e, eventualmente, quais são os problemas que a empresa pode ter ou enfrentar e vai propor e apresentar as soluções. As soluções muitas vezes vão envolver questões jurídicas, revisão de contratos,
políticas de privacidade, se for o caso, etc. Revisão dos processos internos, do ponto de vista gerencial, de gestão, revisão da tecnologia empregada no armazenamento de dados, etc. Agora, a questão é, muitas empresas estão usando a LGPD positivamente, como uma estratégia de Uhum. marketing, ou seja, mostrando para o seu cliente, olha, venha fazer negócio comigo, que com você, aqui o seu negócio está protegido. Nós estamos em conformidade, estamos entrando em conformidade com a LGPD. Então, Uhum. muitas empresas estão buscando o que no mercado? Por exemplo, certificações, selos que garantam para os clientes das empresas que elas estão em conformidade, estão se preocupando em manter em conformidade. Por quê? O que faz uma pessoa a entregar o seu dado pessoal a uma empresa e não a outra? É a confiança. Uhum. Então, essa confiança é uma coisa que você ou adquire com o tempo ou você adquire, por exemplo, com uma certificação. Uhum. E existem, Né? existem empresas, né, professor, que já atuam nessa certificação, né, de para confirmar a confiabilidade e adequação de determinadas empresas, determinados e-commerces à lei geral. Ah, Sim. e aqui, né, já emendando essa pergunta, né, já falando, como profissional do direito, né, como os advogados, o que, que eles precisam tomar ciência, e aqueles que querem atuar nessa área, o professor enxerga essa como uma área do futuro, como uma grande oportunidade de atuação, como que o professor enxerga esse cenário para os profissionais do direito? Olha, a proteção de dados é uma área, a meu juízo, muito promissora para advogados, mas não só advogados, mas para as pessoas de TI, de marketing em geral, tá? Comercial, administração, mas sobretudo na parte jurídica, eu penso que esse é um marco legal que, embora talvez não tenha o mesmo peso do CDC, não sabemos, só saberemos com o tempo, né? Porque senão é só um chute, vai ser mais ou menos o efeito em relação ao CDC. Mas, Uhum, sem dúvida, terá muitos efeitos e muitas oportunidades de negócio. Então, a dica aos advogados é se capacitem. Né? Agora, imaginar que você fazer um curso de 6 horas vai te garantir o título de especialista em proteção de dados é um equívoco. Né? Então, ou seja, a proteção de dados, embora não possa ser considerada ainda uma área do direito, mas é um segmento, vamos assim dizer, jurídico, então é preciso se capacitar. E essa capacitação, ela leva um tempo, obviamente, começando por fazer cursos, comprar livros, trocar ideias com amigos, participar de eventos, enfim, de repente se aproximar de quem já tem mais experiência. É mais ou menos como fazer estágio. Quando a gente está na faculdade, a gente não está na faculdade já sai sabendo advogar, peticionar, fazer sentença, despacho. Normalmente o que a gente faz? Faz estágio com quem já sabe mais, né? Para quem já está no mercado há algum tempo. Então, às vezes, se você não sabe fazer, você pode se aproximar de quem sabe fazer, pode fazer parcerias, enfim, pode estabelecer relações que podem agregar valor ao seu trabalho e criar, vamos dizer, experiência para que você possa depois, futuramente, ter um voo solo. Embora, em matéria de proteção de dados, eu penso que voo solo é muito difícil, uhum, porque é um trabalho feito a muitas mãos, envolve jurídico, envolve TI, envolve marketing, uhum. comercial, RH, etc. Né? Então, só o jurídico não dá conta da proteção de dados. Tá? Uhum. Ó, professor, tem muitas pessoas acompanhando aqui a nossa live, pessoas que são conhecidas aqui. O Giovanni mandou um abraço para o professor, a Isa aqui também, deu os parabéns pela obra. E aqui o Flávio, ele manda uma pergunta, professor. Se o professor considera que é inaugurado um novo microsistema, dada a transversalidade da lei. Olha, pode ser. Né? Microsistema é uma tendência. Quem começou a escrever sobre microsistemas foi um italiano chamado Natalino Hirsch. Tá? E, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele toca a parte de direito civil, empresarial, processo, penal, administrativo. É considerado um microsistema. E penso que sim, a proteção de dados pode ser considerada um microsistema, sim, né? Já que afeta várias áreas do direito e talvez seja um microsistema que vá além do direito, eu quero crer, né? Uhum. Porque
não é só aspecto jurídico que tem na LGPD, né? Agora, só o tempo dirá, né? Qualquer afirmação categórica agora, a meu juízo, é mero chute e não sabemos exatamente qual é a dimensão que isso vai tomar. A única referência que a gente tem é a Europa. Assim, outros países têm legislação específica sobre proteção de dados, mas nós nos inspiramos fortemente na legislação europeia. Lá a coisa está acontecendo. Tudo leva a crer que aqui no Brasil nós vamos caminhar pelo mesmo, vamos dizer, a mesma trilha. Embora a cultura brasileira seja uma cultura muito diferente da cultura europeia, né? Então também a gente tem que levar em conta isso. Talvez o tempo aqui seja um pouco diferente do tempo europeu, né? Entendi. Maravilha. Professor, aqui uma outra dúvida, e aí é uma dúvida que a lei ela prevê a criação de um novo órgão, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, não é isso? E Autoridade. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E existe também a criação de uma figura dentro das empresas, um profissional especializado nessa área. O professor poderia comentar um pouco como é que fica a fiscalização, a atuação desse novo órgão e também desse novo profissional? Tá. Bom, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, inclusive, saiu um decreto na quinta-feira da Presidência da República, trazendo normas a respeito da composição da Autoridade Nacional, etc. E ela vai funcionar como uma agência reguladora em matéria de proteção de dados. Então, é comum as pessoas falarem agência, eu mesmo falo agência muitas vezes, então fica tranquilo, viu? Agora, em relação a essa figura que você está fazendo a referência, é a respeito do DPO, que é a sigla em inglês, que para nós aqui foi traduzido pelo nosso legislador como, não traduzido, né? Foi adotada a nomenclatura encarregado de dados, ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Essa é uma pessoa estratégica, ela pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, então pode ser um funcionário da empresa, ou pode ser uma empresa que presta serviço de encarregado de dados. Tá? As pequenas e médias empresas, se elas não forem liberadas de ter o encarregado de dados ou não, a tendência é que elas contratem empresas terceirizadas, porque isso vai sair mais barato do que manter um profissional, uma equipe interna. Então a ideia é que essa empresa ou essa pessoa física, que é o DPO, encarregado de dados, ele faça o intercâmbio entre os titulares de dados e a empresa, entre a empresa e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas as suas funções vão além, né? Então ele vai ter a função de, por exemplo, continuar o compliance feito pela empresa, orientando possíveis ajustes, continuar a orientação dos funcionários, que esse talvez seja o ponto principal. Muitas empresas estão preocupadas em investir em software, trocar os contratos, etc. e tal, mas estão pecando no mais básico, e o mais básico é a conscientização dos funcionários. Não adianta você ter a melhor tecnologia de informação do mundo, não adianta você ter os melhores instrumentos jurídicos se você não tiver consciência, se você não tiver uma política interna de privacidade, de modo que os seus colaboradores possam entender a necessidade de proteger os dados das pessoas. Porque senão, você tem toda uma ferramenta, toda uma sistemática, aí o colaborador simplesmente, ele tira uma cópia da tela, printa isso e vaza essas informações, enfim, ou vaza essas informações em uma conversa de bar, ou com um vizinho, etc. e tal, tudo pode ser colocado a perder. Então, inclusive, os contratos de trabalho precisam ser revisados, alterados, as políticas de privacidade, os códigos de conduta, tudo isso vai ter que fazer parte da relação empresa-empregador. Mas só para finalizar, o encarregado de dados, que na Europa se chama de DPO, lá na Europa, a GDPR, que é o regulamento europeu, prevê que esse telefone que está tocando é o meu ou o seu? Eu acho que é o seu, professor. Agora parou. Vamos ver. Talvez o professor tenha dado pause no vídeo por conta da ligação. Agora voltou, professor. Voltou? Pois é, coisas ao vivo tem assim, né? Tem essas coisas, né? É uma alegria, professor. A gente está preparado para tudo. Mas também tem esse lado diferente, né? Mais ou menos como o programa de auditório ao vivo. Pode acontecer alguma coisa, pode pegar fogo, enfim. Verdade. Episódios assim.
Então, mas voltando, então, não tem como a gente desligar só o telefone, né? Porque eu até pensei em desligar o telefone, mas enfim, estou voltando aqui. O encarregado de dados na Europa, a lei exige que ele tenha conhecimentos jurídicos ou em tecnologia da informação. Aqui no Brasil não há essa exigência, tá? Não há essa exigência, então, teoricamente, qualquer pessoa pode ser encarregada de dados. Embora eu quero crer que nenhuma empresa vai nomear um encarregado de dados que não tenha conhecimento jurídico e ou tecnológico. Né? O mercado, muito provavelmente, vai selecionar pessoas e empresas prestadoras de serviço de DPO que tenham formação credenciada. Inclusive, existem empresas sérias no Brasil que atuam na formação de DPO, então tem cursos que dão certificados para as pessoas que querem trabalhar como encarregado de dados, que por sua vez é um mercado também muito potencial de trabalho. Então vejam só, pessoal, a oportunidade que aparece, né? Esse novo profissional, essa nova atuação no mercado. Aqui, professor Ezequiel, ele comenta sobre a importância do compliance para o direito digital, né? Que é sem dúvida um pilar. E aqui o Alan, ele manda uma pergunta. O advogado deve se valer de parceiros especializados em segurança de informação? Qual que é a dica, professor? Olha, eu penso que sim, eu penso que sim. Eu acho que a parte de informática em geral, que inclui a parte de e-commerce, segurança da informação, engenharia da computação, etc., eu compreendo que é indispensável uma parceria do jurídico com essas áreas, tá? Mas também eu penso que essa parceria vai além, essa parceria tem que ir junto com o RH, junto com a administração, junto com o comercial, junto com o marketing. Por quê? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que elas estão fazendo, por exemplo, políticas de privacidade de 25, 27, 30 páginas, porque o advogado ele tem uma tendência de querer colocar tudo e algo mais nos instrumentos jurídicos. E às vezes isso atrapalha a vida da empresa. Então, o advogado ele tem que saber conversar com todas as outras áreas para tentar equacionar da seguinte forma: olha, nós precisamos de segurança tecnológica, precisamos de segurança jurídica, mas a gente não pode inviabilizar a ferramenta. A gente não pode engessar, não pode assustar o nosso cliente. Então, o marketing e o comercial também vão ter um papel importante nesse setor. Porque, às vezes, para dar muita segurança, seja tecnológica ou jurídica, a gente acaba atrapalhando o lado do comercial ou do marketing. Então, vai ter que ter um equilíbrio de forças necessariamente. Que dica preciosa, hein, professor? Essa, muito boa. Então, fica aqui a recomendação, Alan, que o professor dá aqui para a gente. E o Alessandro, eu acredito que seja uma pergunta, eu não sei se é uma afirmação, porque ele não pôs aqui a pontuação, mas a lei prevê que a coleta de dados com consentimento do usuário entendo que suas razões devem ser muito bem pré-estabelecidas. Tal diretriz serve para empresas e para órgãos públicos? Eu acho que talvez essa seja a pergunta. Tá. Vamos tentar compreender, então, esse assunto. A lei ela tem 10 possibilidades para que alguém, seja público ou privado, faça tratamento de dados. O consentimento é uma das 10 hipóteses, mas existem outras. Por exemplo, entidades públicas, existe uma outra base legal, que é exatamente quando a instituição pública ela precisa do dado para a realização de uma política pública. Inclusive, na lei tem todo um tratamento, tem um capítulo próprio sobre a administração pública, como ela deve tratar os dados, etc. Então, ou seja, a administração pública, o simples fato dela ser uma administração pública, na relação com o usuário, essa já é uma possibilidade para ela tratar o dado. Tá? Claro, o consentimento pode ser usado pela instituição pública em alguns setores? Pode. Agora, o consentimento, embora teoricamente ele é a menina dos olhos para todo mundo, né? Olha, com consentimento eu posso tudo. Então, se eu mostrar para o cliente que, olha, se você estiver de acordo, né, eu mostro para ele o botão de acordo, concordo, ok, ou algo assim, e se ele der o ok, eu posso fazer tudo. Não é bem assim. Primeiro, porque a lei exige que você especifique exatamente o que você pretende fazer com o dado. E segundo, que o consentimento ele é uma chave que o consumidor, o cliente, ele pode desvirar. E em várias hipóteses ele pode desvirar. Desvirar significa que ele pode revogar o consentimento.
E se ele revogar o consentimento, e aí? Porque para revogar o consentimento, ele não precisa justificar e a empresa não precisa ter violado a LGPD. Então, o consentimento tem que ser tomado muito cuidado quando a assessoria jurídica vai orientar a empresa se ela deve usar consentimento ou não. Só para você ter ideia, na Europa, apenas 5% dos tratamentos de dados são feitos com consentimento. A maior parte dos tratamentos de dados na Europa são feitos pela base legal do legítimo interesse ou interesse legítimo. Só que só justificar como legítimo interesse não basta. É preciso todo um trâmite de fundamentação, etc. Então, para dizer que não dá para simplesmente falar, vou trabalhar com essa base legal, com aquela, com duas, com três. Ou seja, é preciso olhar no caso concreto como funciona a operação daquela empresa, para sim escolher a base legal, verificar riscos, vantagens, e aí começar, enfim, a trabalhar a partir daí. Maravilha. Professor, mais uma pergunta aqui muito interessante que a Camila acaba de enviar aqui para a gente. Ela, primeiramente, se sente honrada por assistir aqui essa excelente exposição do professor. E a dúvida dela é se os sistemas de processos eletrônicos dos tribunais também deverão observar, deixa eu ver, deverão ter atenção especial à LGPD. Como que fica essa questão, professor? Bom, a LGPD vale para tudo e para todos, para instituições públicas ou privadas, ponto. Agora, pensando em processo judicial, os processos judiciais, em regra, eles são públicos. E as informações que lá estão são públicas. Então, o que foi levado ao judiciário por força de um advogado, salvo as exceções de segredo de justiça, como, por exemplo, ações de investigação de paternidade, algumas outras questões envolvendo direito de família e outras, então é pública. A informação que está lá é pública. Então, teoricamente, isso não vai ser alterado substancialmente com a LGPD. Ok? Entendi. Maravilha. Professor, chegou uma pergunta aqui para mim, a pergunta que vai sobre o PROCON. Se há um novo papel para o PROCON nesse novo cenário, qual a relação do PROCON na fiscalização e em eventuais penalidades sobre as empresas. Como é que fica a atuação do PROCON, professor? Legal, legal. Então, a própria LGPD prevê a atuação de órgãos de defesa do consumidor. Ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser uma reguladora, como é uma Anatel, a ANEEL, a ANS, mas sem prejuízo da atuação dos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Ministério Público, etc. Eu quero crer, e eu não estou necessariamente feliz com isso, tá? Eu quero crer que uma boa parte das demandas no PROCON e na Justiça daqui para frente vão envolver a reclamação quanto ao tratamento de dados. Obviamente que se os dados foram violados porque a empresa não se adaptou, ou foi por dolo, ou culpa, realmente as empresas precisam ser responsabilizadas. Mas eu quero crer que, infelizmente, aqui no Brasil vai acontecer o que aconteceu no início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, que pessoas com poucos escrúpulos, vamos assim dizer, iam ao judiciário ou ao PROCON pleitear coisas que elas não mereciam. Você é jovem, talvez você não saiba disso, mas no passado, uma empresa, para não ser positivada ou negativada, melhor dizendo, com o nome do PROCON ou coisa assim, a pessoa reclamava no call center, por exemplo, comprei um leite, está estragado. A empresa mandava uma cesta de produtos para a pessoa exatamente não reclamar. Aí as pessoas começaram a fazer isso do nada. Né? Então, estou com leite, deixava o leite fora da geladeira para estragar, para poder ligar e receber uma cesta. Até que as empresas mudaram e começaram a falar, está estragado? Então tá bom, você me devolve o estragado e eu vou te mandar um correspondente ao seu que está estragado. Né? Enfim, as pessoas começaram a abusar. E, infelizmente, em matéria de proteção de dados, eu acho que as pessoas, muitas vezes, vão acabar abusando do direito que a lei lhe outorga, querendo tirar algum tipo de vantagem das empresas. Por isso que, em matéria de proteção de dados, a melhor palavra no momento é prevenção.
Ou seja, principalmente as empresas, elas precisam se prevenir, fazer uma adequação, ainda que mínima, à LGPD, para mostrar às pessoas que têm a preocupação com o tratamento de dados adequado. Uhum. Maravilha. Então, muito boa, professora, essa sua fala aí sobre a prevenção. Realmente, ela nos preparará as empresas para esse novo cenário, né? Deixará elas imunes desses eventuais problemas, né? Como o senhor mencionou, sobre a questão da caixa de leite. E aqui o Hélio, ele manda uma pergunta, né? Ele parabeniza o professor, né? Grande amigo. E aí ele diz, poderia fazer uma breve correlação da Lei Geral de Proteção de Dados no direito do trabalho. Como Sim, é que sim, fica essa com correlação, certeza. professor? Olha, a LGPD ela afeta tanto a relação empresa-cliente como a relação empresa-trabalhador. Então, na medida em que você, eu vou até te dizer, vai além da relação de trabalho instituída por contrato. Uhum, Antes mesmo, quando você está na prospecção de um funcionário, de um candidato, que você está ali com os currículos impressos ou no seu sistema, no seu e-mail, enfim, essa relação já é uma relação que envolve necessariamente tratamento de dados. Então, aquela história de currículo em cima da mesa, lá da pessoa do RH, etc., em que todo mundo passa e pode ver o currículo, a foto, as informações, isso tem que acabar. Tá? Por quê? Porque dados de funcionários ou candidatos a vagas funcionais, esses são dados pessoais e a LGPD tem total alcance. Então, a LGPD, sim, ela toca diretamente o direito do trabalho, da mesma forma que toca o direito do consumidor, o direito civil e outras áreas. uhum. Maravilha, professor. Aqui, acho que a gente pode responder mais umas duas perguntas e aí a gente já se encaminha aqui para o encerramento da nossa live. A Cinti, talvez Cíntia, ela perguntou se os sites como o Escavador poderão continuar dando publicidade aos processos. Tá? Bom, vamos além do escavador, vamos pensar no Google, né, que é o maior buscador de todos. Então, Uhum, o Google, teoricamente, ele só busca o que está na rede. Então, teoricamente, o que está na rede é público. Então, ele literalmente só busca, ele é um órgão, ele é uma instituição de pesquisa, vamos assim dizer. uhum, Tá? Então, o que me parece é que nesse ponto não vai mudar muita coisa. Tá? Então, aquela empresa que faz busca do que é público, do que já está na rede, que está na plataforma do LinkedIn, do Facebook e assim por diante, que qualquer outra pessoa poderia acessar indo direto na plataforma, me parece que isso não vai ser alterado substancialmente. Porque senão também você imagina que a gente inviabilizaria, né, certas atividades empresariais, uhum. como Pois é. a do próprio Google. Né? Imagina viver sem Google, professor. Como é que a gente fica? Não dá, né? Não, Não aí, dá, aí rapaz. o mundo para, né, professor? O mundo para. Não dá, não dá, não dá. E aqui, professor, para a gente encerrar, né, a nossa live, a última pergunta, né, e aí a gente já vai para as suas considerações finais. Quais, na relação consumidor e empresa, a Lei Geral de Proteção de Dados, existe a possibilidade da inversão do ônus da prova? Como é que Sim. fica? Bom, se tiver pessoas nos assistindo que não são da área jurídica, então inversão do ônus da prova significa eu alego enquanto autor e a parte contrária tem que provar que eu não estou dizendo a verdade. De forma muito sucinta seria isso. Então, sim, a LGPD prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, tá? E Uhum, não só para a relação de consumo, prevê a inversão do ônus da prova em geral, inclusive no direito do trabalho vai ser possível também. Né? Então, olha, uhum, eu mandei o currículo para você, meu dado saiu aí da sua empresa. Então, eu peço inversão do ônus da prova. Na relação de consumo, isso já é mais comum, porque já está previsto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º. E eu vou te dizer que a tendência é essa. Então, os titulares de dados vão entrar com reclamações, com pedidos de indenização, o juiz vai deferir o ônus da prova e a empresa vai ter que provar que ela não fez aquilo de errado, que o dado não saiu dali, ou que ela não violou a lei.
Por isso, insisto, a melhor coisa é a prevenção. E pode até acontecer de que algumas empresas já estão em conformidade com a LGPD e não sabem, ou pelo menos já estão muito próximas da conformidade. Tá? Então tem que tomar muito cuidado e não deixar se abalar por certos terroristas de plantão, vamos assim dizer, porque tem muitas empresas que já têm uma sistemática de processos internos bastante razoável, já tem tecnologia para tratamento de dados, seguindo até as bases legais da LGPD, ainda que intuitivamente, já tem instrumentos jurídicos seguindo a padronização da legislação. Então, às vezes, são ajustes mínimos, pontuais, para a empresa estar em conformidade, de modo a ter uma postura mais preventiva do que, eventualmente, ter que ficar reparando pedidos de indenizações, reclamações, etc. Maravilha. Pessoal, para quem não sabe, esse é o professor Tarcísio Teixeira. Ele está lançando, né, pelo selo Saraiva Jur, a obra Direito Digital e Processo Eletrônico, grande lançamento. Você que gosta do assunto, que quer se inteirar mais, aí ó, olha a obra, aí está a obra em mãos, né? O professor mostrando a obra para a gente, que é lançamento. Então a gente deixou um link na bio para vocês conferirem mais sobre a obra. Se vocês não encontrarem o link, podem mandar um direct para a gente, que a gente manda o link para vocês. A gente quer ter essa interação com todos vocês. E, professor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas palavras. Foi muito boa essa live, muito descontraída. E uma coisa muito interessante, o professor comentou o telefone que toca, o cachorro que late, mas quantos incidentes nós não verificamos ao longo desse período de quarentena das audiências online, né? Quantos incidentes, né, aconteceram? Então, se ali acontece, professor, imagine nós aqui numa live no Instagram, não tem problema algum. Então, professor, eu queria deixar com o senhor as palavras finais aqui de encerramento da nossa live, já agradecendo muito a sua participação. Legal. Daniel, olha, você é muito simpático, você tem tudo para ser um radialista, apresentador de TV, etc. Você tem muito jeito aí para apresentador. Gostei muito de fazer essa live contigo, fiquei muito feliz. E obrigado. Eu acho que o ao vivo é mais legal, viu? Aquela formatação prontinha que nós estávamos acostumados a ver, ela é muito impessoal, né? Isso aqui tem um ar mais espontâneo, etc. Então, de modo que eu também vou fechando aqui a minha comunicação, espero que a gente tenha levado alguma mensagem produtiva às pessoas que nos assistiram e que eventualmente venham nos assistir, porque isso vai ficar gravado. Então, eu dou uma boa noite a você, uma boa noite a todos, e vamos seguir em frente, né? A LGPD está aí, agora mão à obra, vamos trabalhar. Maravilha. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, já entrem na página do professor e já mandem mensagem lá para ele. Podem atormentar o professor lá, tá bom? Entre aí no Instagram do professor. Então, professor, muito obrigado. Maravilha. Vou encerrando a live, pessoal. Um grande abraço para vocês e não se esqueçam que direito é Saraiva Jur. Até a próxima, pessoal. Um beijo em vossos corações e tchau, tchau.